temos o professor Dr. Luís, que é professor na Universidade do Algarve, e o Dr. Jorge Pereira, que é médico e cardiologista no Hospital de Carvalho. Gostava primeiro de começar que nós não somos um museu de ciência, mas estamos na situação em estado para o serviço de trabalho com a arqueologia, vamos ver a ciência e todos os conhecimentos científicos que possam contribuir à comunidade. Assim sendo, o Dia da Cultura Científica, que é o Dia do Aniversário de Paulo Carvalho, que foi para muito gente António Julião, o autor da Pedra Filosofal e de outros temas científicos, que recebeu de modo para o Dia Nacional da Cultura Científica. Eu gostava de começar por apresentar. Vamos começar por falar do bicho. Vai-nos falar sobre a arqueologia e viver o tema. Obrigado. Quero, normalmente, agradecer o convite do museu, esse prazer de estar aqui, principalmente como eu tenho tão convosco. Cumprimentar o meu colega de mesa, que, do meu ponto de vista, está muito mais interesse que eu dentro do povo. Ora, muito bem. Portanto, eu vou falar de tempo em arqueologia. Eu vou pôr de pé. Muito bem. Portanto, medir o tempo em arqueologia é um dos elementos essenciais que nós temos no campo da arqueologia. Porquê? Porque a arqueologia, como vocês todos sabem, não é Indiana Jones e Lara Croft, mas tem de facto algum interesse porque foca ou toca aquilo que é o nosso passado. E toca de uma forma que podemos dizer, de certa maneira, paralela à história, uma vez que toca apenas um conjunto específico de elementos que aparecem na nossa história ou no nosso passado humano, que é aquilo que nós designamos como cultura material. Ora, essa cultura material aparece em dois vetores principais, que são o espaço e o tempo. O espaço, claro, como é evidente, é simples de ver, de medir, de tocar. E neste caso, como é evidente, são todas as áreas sólidas do planeta, ainda que algumas neste momento estejam debaixo da água. Eu devo dizer que a minha especialidade é pré-história, e sendo pré-história, eu lido todos os dias com a questão do tempo. Medir o tempo, como é que começa o tempo, como é que eu consigo perceber que um determinado objeto, um determinado artefacto, deve ou não ser, ou pode não ser medido do ponto de vista do tempo e tem implicações para aquilo que é a explicação do nosso passado. Ora, sendo uma pré-história aquilo que me interessa, eu naturalmente vou hoje utilizar principalmente, não só, mas principalmente exemplos dessa pré-história. E, naturalmente, quando se fala de espaço, nós podemos olhar para aquilo que é alguns dos elementos principais da nossa pré-história, do nosso passado, daquilo que são elementos que tocam um modo de vida, do seu ponto de vista económico, social, simbólico, religioso, em determinados pontos do planeta, e que, por incrível que pareça, continuam a ser utilizados hoje. Por exemplo, é um dos casos que é a América do Norte. Portanto, a América do Norte tem elementos de estudo daquilo que é a pré-história que são, ainda hoje, feitos e utilizados. Mas não é o único caso, vamos dizer outros. É interessante, por exemplo, que a arqueologia como ciência, na América, não é, ou não existe no âmbito da história, mas existe no âmbito da antropologia, exatamente porque há uma ligação direta entre aquilo que são os povos indígenas, que nós conhecemos naturalmente por índios,
ligação do ponto de vista teórico, científico, do ponto de vista da teoria da ciência, funciona de maneira diferente nas Américas e no chamado Velho Mundo. Portanto, aqui temos alguns exemplos, e vocês podem ver aqui alguns exemplos que são artefactos arqueológicos. É o caso deste conjunto. É o caso deste conjunto, enquanto que os outros são elementos que são feitos e utilizados hoje em dia. A mesma coisa acontece, por exemplo, em África. Temos aqui exemplos de uma etnia que é conhecida em português pelos muçulmanos e que tem um conjunto diferente e variado de línguas dentro do seu seio, portanto são várias etnias efetivas e que funcionam hoje, ainda hoje, como elementos ou com uma economia e uma tecnologia que é claramente pré-histórica. E esse tipo de economia e tecnologia vocês podem ver hoje na prática da fotografia de cima, aqui, e embaixo retratada na pré-história. Os caçadores com os seus arcos e flechas, a funcionar da mesma maneira. Portanto, estamos a falar de espaço aqui, essencialmente, a atividade é a mesma. Portanto, nós podemos estudar o conjunto de atividades num determinado espaço. Podemos ainda passar, por exemplo, para uma outra parte do mundo que funciona da mesma maneira. São caçadores-coletores, a Oceania, e que têm não o mesmo tipo de tecnologia, mas tecnologias diferentes, mas essas tecnologias são as mesmas no passado e no presente. E, portanto, de novo estamos a falar de um tipo de atividade, de um tipo de economia, simbologia, etc., que aparece num determinado espaço. Por exemplo, aqui vocês podem ver a tecnologia importante que é a do transporte marítimo. E vocês podem pensar, por exemplo, que a Austrália foi habitada começou a ser habitada há cerca de 50 mil anos, o que significa que eles, há 50 mil anos, tiveram que atravessar zonas com água, só com água, com pelo menos 150 km. Portanto, estamos a falar efetivamente de embarcações. As embarcações eram um elemento preponderante e absolutamente essencial ao conjunto de populações que acabou por ocupar a Austrália há 50 mil anos e, por incrível que pareça, a Nova Zelândia, que fica logo ali ao lado, um bocadinho mais abaixo, foi ocupada apenas há cerca de 500 anos. Portanto, houve uma diferença de 40 e muitos mil anos entre a ocupação da Austrália e da Nova Zelândia, que ficam ali ao pé. Ora bem, o problema é humanos, mas, portanto, falámos de espaço, temos 3 exemplos de espaços que têm determinadas atividades e cujas atividades se mantiveram ao longo de muitos milhares de anos. Mas aquilo que acontece é que em determinadas zonas, aliás, em quase todas as zonas do globo, neste momento, aparece o velho e o novo. Em cima, na cidade de Vancouver, temos um conjunto de tótems quase ao lado dos prédios com 50 andares e não sei quantas centenas de metros em altura. Portanto, temos 2 templos diferentes. E, por baixo, 2 templos também diferentes, ainda que, do ponto de vista apenas tecnológico, não é? Um barco de características tradicionais com, se calhar, 30 ou 40 mil anos, e o barco, enfim, do ano passado, ou há 10 anos, cujas tecnologias são completamente diferentes. Portanto, o problema que nós temos aqui é que esse o elemento principal que eu vou falar hoje é a questão de separar temporalmente cada conjunto destes elementos. Ver o tempo e como é que se pode medir o tempo. Ora, eu aqui, se calhar, deveria dizer que este é um tema um bocadinho seco.